Aqui uma caliandra espinosa, feita de semente, tem 5 anos. Ela não desenvolveu mais porque sempre ela foi feita nesse vasinho raso mesmo. Se tivesse feita num pote mais profundo, ela estaria umas 3 vezes mais, ou até mais, de tronco. Depende do recipiente que planta e tudo, o desenvolvimento. E eu resolvi dar uma inovada, que não é a primeira vez que eu faço, eu já fiz algumas em casa algum tempo atrás, acabei vendendo. E dar uma inovada, fazer uma transformação total. Aqui eu fiz as podas de todos os galhos, deixei apenas um galho. E quem olha à primeira vista fala, estragou a planta. Não, vou entender que ela tem um movimento bonito nas raízes. Eu preferi assim aproveitar, explorar esse movimento bonito que tem nas raízes. E agora aqui a gente vai fazer aramação, ou se alguns preferem outro termo, aramagem também. Pode ser usado os dois termos, mas a gente costuma usar mais o termo aramação. E tomar cuidado, né? Exercitar o galho antes para ver se não corre risco de quebrar. Então cada espécie tem o seu limite que pode ser torcido o galho. E essa aqui eu já vi o limite dela, que dá para fazer a torção que eu quero. E depois eu vou fazer uma ancoragem também para acentuar mais o tronco dela aqui, acentuar mais a curva também. E eu achei interessante que a gente vê uma Mamiya bonsai de várias espécies de caliandra. Eu acho que eu não lembro de ter visto na internet ainda uma Mamiya bonsai de caliandra espinosa. E não é coletada na natureza, né? Feita de semente. E aqui eu preferi não desfolhar ela porque ela não está com folhas velhas. Eu só faço a desfolha quando a planta está com folhas bem velhas. E aqui, como ela não está com folha velha, então eu estou fazendo o trabalho mantendo a folhagem dela. Aqui estamos reforçando mais arame. E já estou fazendo a curvatura. Minha mão acabou fechando aqui a frente, mas dá para ver. Eu acentuei mais o tronco. Agora mais um arame aqui ainda, que a madeira dele é bem dura mesmo. Tem que passar o arame e deixar um bom tempo, só tirar se começar a querer marcar, porque a madeira dela mesmo, nova, já é dura. Então não é arames tão finos igual eu uso em outras espécies, arame mais grosso, um arame duplo aqui no caso que eu usei. E eu já fiz o exercício, exercitei o galho, já sei que curvatura que ele suporta. E eu creio que é uma boa opção, porque semente hoje a gente já consegue. O pessoal do Nordeste manda pra gente as sementes. E um conselho básico, quando você planta semente, pode usar até uns 70% de composto orgânico, matéria orgânica, e o resto em areia grossa, para desenvolver bem ela no seu primeiro, segundo ano. Aí depois disso, quando vai para bonsai, aí já vai na terra correta. Aqui eu estou testando alguns vasinhos, parece que todos dão certo, mas eu já previamente já imaginei esse azul aqui, que até quando ela der as flores rosadas e brancas, vai dar um destaque esse vaso. Aqui a terra dela, como é uma Mamiya bonsai, eu já coloquei uns 15% de vermiculita no composto. Aí usei um pouco de terra granulada, uma parte de terra granulada. Não vou usar um solo totalmente pobre, mas uma parte de casca de pinos curtida e triturada. Quem não tiver pode usar o composto orgânico farelado, sem pó. E uma parte de pedrisco ou caco de telha. E eu prefiro usar também uma parte de areia grossa sem o pó, que ele é uma planta de solo mais pobre, então a areia grossa vai neutralizar um pouco a matéria orgânica. E o caco de telha ou pedrisco também já neutraliza um pouco.
E aqui a questão de eu ter usado um pouco de vermiculita expandida é só para manter a umidade, porque é uma meia bonsai e ele é uma planta de pleno sol. Precisa ficar pelo menos, no mínimo, 6 horas ao sol. E aqui a minha cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, é a cidade quente. E depois é óbvio que aqui na superfície do vaso eu vou colocar o esfagno hidratado. E por cima do esfagno vem um arranjo depois, coloca o musgo. Porque se colocar o musgo direto na terra, é difícil ele sobreviver. E então, por cima do esfagno hidratado, fica bem melhor. E aqui já estão terminando o nosso trabalho. Agora fazer a generosa rega. Como eu não fiz a desfolha, ela vai ficar uns 10, 15 dias à sombra e depois vai para o sol gradativamente. E aí está pronto a nossa inovação, a Caliandra espinosa Mamê bonsai. Dá para ver a minha mão que é bem minúscula mesmo.